Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer nossa reflexão. A gente vai encontrar a nossa reflexão em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 ao 9. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui está falando sobre Jesus Cristo, né? Naquele sofrimento dele que ele teve no Getsemane, que ele orou a Deus, né? Se fosse possível que Deus passasse dele esse cálice de sofrimento, né? Ele estava muito angustiado, estava muito perto da morte, e ele estava muito entristecido por conta do que ele estava ia sofrer, né? E ele estava já ali sofrendo, né? Por antecipação. E ele não queria aquilo. Ele orou a Deus, né? Que se fosse possível para que ele não vivesse aquele sofrimento. Mas na oração dele ele fala: mas que seja feita a tua vontade. Então, aqui em Hebreus capítulo 5, 7 a 9, fala sobre uma obediência, né? A gente fala que obediência, Jesus era tão obediente, né? Jesus, porque a gente pensa em obediência, a gente pensa o quê? Que a pessoa aprende a obediência por causa do pecado, a pessoa deixa de pecar e vai aprendendo a obediência. Mas como falar em obediência para alguém que nunca pecou? Jesus Cristo não pecou. Aqui está dizendo de uma obediência maior. Aqui diz no versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, né? Então ali, ele sendo experimentado na carne dele, a carne dele temendo o sofrimento, né? Ele angustiado pela carne dele, ele ofereceu com lágrimas e uma forte oração, ele pediu com muita força, né? Suplicando para Deus livrá-lo da morte. E aqui diz que Deus ouviu a oração dele, Deus ouviu. Por causa da sua piedade, Deus ouviu a oração dele. A oração chegou até Deus, mas a oração não foi atendida. Deus não atendeu o pedido de Jesus, porque o pedido de Jesus ia contra a vontade de Deus. Então a vontade de Deus era algo maior e Jesus não queria passar por aquele sofrimento. Jesus orou a Deus, Deus ouviu, mas Deus não o livrou daquele sofrimento, porque havia um propósito naquele sofrimento muito maior. Então, aqui diz que, segundo a obediência, Jesus Cristo foi aperfeiçoado, ou seja, ele atingiu o maior nível de obediência que existe. É aquela obediência em aceitar o não de Deus. Jesus Cristo queria uma coisa, ele foi ouvido, mas ele não foi atendido. No livro de Lucas até fala que ele foi confortado, né? No Evangelho de Cristo, segundo Lucas, fala até que ele foi confortado, né? O anjo veio e confortou a Jesus, mas o pedido dele não foi atendido. Ele não foi livrado de sofrimento. Deus disse para ele um não. Então, qual é o maior nível de obediência, né? Aqui fala que ele foi aperfeiçoado, que ele aprendeu a obediência. Não que ele não fosse obediente, Jesus Cristo sempre foi obediente, mas aqui ele aprendeu o maior nível que existe da obediência, que é a obediência no não de Deus. É aceitar o não de Deus, é aceitar a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus não seja a nossa. Esse é o maior nível de obediência que existe. É aceitar que Deus também nos fala não para o nosso próprio bem, que o não vai fazer sentido. Uma hora vai fazer sentido. Pode não fazer naquele momento. A gente pode não gostar daquilo naquele momento, mas a obediência nos aperfeiçoa. E a maior obediência que existe, o maior nível de obediência é a obediência ao não de Deus. É quando Deus não dá o que a gente pede. Porque Deus sabe de todas as coisas e aquilo que a gente estava pedindo não condiz com a vontade de Deus. E há um propósito muito maior que aquele não vai nos trazer. Então essa é a reflexão de hoje,
que eu deixo para vocês, amém? E eu também reflito, é claro. A mensagem chega primeiro a mim, né? A mensagem vem como um L, passa por mim e é lançada adiante. Então nós ficamos hoje com essa reflexão. Amém. Fiquem todos com Deus, em o nome de Jesus. Amém.